E a gente volta a falar dos estragos provocados pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Áreas rurais foram diretamente atingidas. Em vídeos divulgados pela Federação de Agricultura, FASU, os agricultores exibem os danos em diferentes partes do estado. Para a gente entender melhor a situação real desses produtores, a gente fala agora com Antônio da Luz, que é economista-chefe da FASU. Antônio, muito boa tarde para você. Antes de tudo, eu quero te agradecer por ter aceitado o convite para participar dessa conversa com a gente. Boa tarde, Renata. É um prazer falar contigo, com toda a audiência do Hora News. Bom, vamos começar falando sobre esse aumento de preço que já começou de alguma forma a ser sentido. O Rio Grande do Sul é o maior produtor de arroz do país, é o segundo maior produtor de soja. E um levantamento do mês de maio ele já mostra, esse aumento no preço desses produtos. No caso do arroz, por exemplo, aproximadamente 80% da área semeada já tinha sido colhida, Queria que você explicasse para a gente, porque ainda há muita discussão nesse sentido, porque mesmo assim esse mercado aquecido, as incertezas sobre as perdas no campo e também com aqueles grãos que estão armazenados, elas já atuam nesse sentido de provocar uma elevação no preço? Não, Renata, nos parece que a explicação é outra. O governo, quando anunciou que faria um leilão para comprar arroz, aliás, essas ideias de intervir no mercado de alimentos, elas já vêm desde o ano passado. O governo tem sinalizado a intenção de fazer isso. E no momento que o governo anuncia que vai comprar 1 milhão de toneladas num leilão, porque supostamente pode haver desabastecimento, as pessoas saíram correndo para o supermercado com medo de ficar sem produto. E tem gente que se estocou até o final do ano ter arroz dentro. E não são pessoas mais pobres, São as pessoas de classe média, média alta e alta que podem fazer isso. Alguém que ganha um salário mínimo não pode se estocar de arroz. E então, quando se tem uma super demanda, como aconteceu, os preços naturalmente sobem. E quando o governo anuncia que vai fazer uma compra de até 1 milhão de toneladas, ele criou um frenesi no mercado. Os produtores do Mercosul aumentaram os preços em 30%, mas isto tudo por conta de uma intervenção equivocada do governo que gerou todo esse problema, essa assimetria de informação, essa desestabilização, gerou tudo isso. O Brasil tem uma safra maior do que a do ano passado, segundo os dados da Conab, e nós estamos bastante seguros com a questão do abastecimento, e essas intervenções, elas é quem causam todas essas distopias no mercado. Que, aliás, Renata, é bom nós lembrarmos que no século XVIII nós já tínhamos economistas que diziam, olha, quando o governo tenta intervir no mercado, nos preços, gera muito mais problema do que solução. Depois nós tivemos no século XIX, vários economistas falaram isso, no século XX, no século XXI, ou seja, esse é um assunto bastante conhecido da ciência econômica. Todas as vezes que o governo intervém no mercado, intervém nos preços, a consequência é esta que nós estamos vivendo. Então, não me parece que tenha alguma relação o nível de preços ou eventuais desabastecimentos com falta de produto. O produto tem sobra. Basta deixar as coisas acontecerem dentro do seu curso natural. Antônio, além dessas questões que você apresentou, no caso do milho, a gente vê que as oscilações de preço elas não são tão expressivas assim quanto o arroz, da soja e do leite, por exemplo. A boa safra em outras regiões do país, você acredita que tem ajudado também a equilibrar um pouco o preço? De certo modo, sim, sem dúvida, mas também é bom lembrarmos que não teve nenhum anúncio de leilões para esses produtos, Os produtos que estão livres no mercado, nós não tivemos grandes oscilações. E olha que no caso do milho, nós tivemos perdas, não foi no Rio Grande do Sul, foi no Centro-Oeste, tanto no milho safra quanto no milho safrinha. E mesmo assim, os preços continuam em níveis baixos, quando comparados ao ano anterior, por exemplo. E mesmo assim, com um volume mais do que suficiente para abastecer o mercado brasileiro. É sempre bom lembrar, o Brasil é o maior exportador líquido de alimentos do mundo. Então, nós exportamos o excedente, o que sobra.
Então, um país que é o maior exportador de alimentos do mundo não tem por que se preocupar com abastecimento, porque a gente produz muito mais do que os brasileiros são capazes de consumir. Basta ter um pouquinho de paciência, de organização e entender que realmente alguns problemas nós tivemos. Por exemplo, a empresa de processamento de dados do Rio Grande do Sul ficou debaixo d'água em Porto Alegre. Nós ficamos sem emitir notas fiscais. Agora, isso é uma questão pontual, é uma coisa que se resolve em 2, 3 semanas. Não é abrindo leilões para importar 1 milhão de toneladas que vai se resolver. É problema simples como esse. Então, me parece que a forma como esse problema foi endereçado criou problemas muito maiores do que aqueles que nós tínhamos. Antônio, você falou aí da questão dos dados, só para quem está acompanhando ter uma noção de todo o impacto que as inundações trouxeram. A gente falou muito sobre perda de animais, perda de lavouras, mas vamos falar, por exemplo, da produção de leite. Tem um impacto especial também em termos de estrutura, né? Porque muitas regiões enfrentam, por exemplo, ainda problemas de abastecimento de energia. Isso não impacta só o produtor de leite, mas nesse caso a gente consegue ter uma leitura mais direta do problema, né? Porque é muito fácil se perder toda a produção, se faltar refrigeração adequada, por exemplo. Muito bem lembrado, Renata. Além das questões relacionadas à refrigeração, que imediatamente após os fortes temporais nós tivemos queda de redes de energia inteiras, nós também tivemos um problema logístico. Pontes que caíram, estradas que foram simplesmente arrastadas. Isto tudo fez com que, no princípio, naqueles primeiros dias de enchentes e de devastação, 40% de todo o leite produzido no Rio Grande do Sul ia fora, porque nós não conseguíamos escoá-lo do estado do Rio Grande do Sul e sequer conseguíamos tirá-lo das propriedades e levar para as indústrias para fazer, enfim, o trabalho industrial, a industrialização do leite. Então, isto no início foi bastante caótico e se teve muito prejuízo, mas na sequência isso foi sendo organizado e hoje eu posso te dizer que a cadeia está operando bem próxima da normalidade, com dificuldade, estradas com problemas, mal conservadas, ainda não totalmente consertadas e com um bom pavimento, mas está conseguindo fluir o mercado. Os produtores estão conseguindo entregar, as indústrias estão conseguindo comprar e estão conseguindo distribuir, seja na região metropolitana de Porto Alegre, que é o principal consumidor, os demais municípios gaúchos e as compras que nós temos de outros estados também estão plenamente normalizadas as entregas, mas claro, produzir e entregar está um pouquinho mais caro, está um pouquinho mais difícil, mas estamos conseguindo fazer. Algumas semanas atrás nós não conseguíamos fazer essa logística e não tínhamos a energia que você muito bem lembrou. Antônio, voltando a falar das lavouras e já projetando um pouco aí, as enchentes elas podem comprometer também a fertilidade do solo, além da perda da produção que estava ali. Algumas lavouras podem ficar irrecuperáveis. E qual que é o impacto disso? Porque a gente está falando de um estado em que a agricultura familiar é muito forte, né? São muitos produtores que têm uma pequena propriedade e é dali que eles tiram o sustento das famílias. Se a terra não produz mais, isso afeta toda a realidade daquelas pessoas. Essa é outra questão muito preocupante. É lógico que nós temos que ponderar aonde que tivemos perdas severas, aquelas que os rios chegaram... Bom, nós temos rios que descem da serra que chegaram a mais de 30 metros. Imagina uma coluna de 30 metros de água descendo uma serra. O que estiver na frente é destruído, completamente destruído. Se for uma lavoura, será destruída. Se forem galpões, serão destruídos. Se for uma cidade, como aconteceu, será varrida do mapa. E foi isso que, infelizmente, nós observamos. Em alguns casos, nós tivemos a perda de solo. Literalmente, o produtor perdeu o solo. O que ficou foram pedras, rochas e completamente descobertas, porque o solo foi arrastado por essas enxurradas. Então, estes produtores, eles vão precisar recuperar seus solos, mas a recuperação do solo leva anos para acontecer de novo. Então, estes produtores precisam ser tratados de maneira muito especial,
porque realmente eles perderam o recomeço, porque o solo é o recomeço, e eles perderam aquilo que poderia ser o ponto de partida do reinício. Muitos outros produtores perderam seus equipamentos. Aqui vocês estão mostrando agora em imagem equipamentos. Muitos equipamentos foram completamente varridos. E muita infraestrutura, casas, galpões, áreas de produção de suínos, de aves, que são características da serra, foram bastante afetados. Mas também é verdade, Renata, que nem todo o estado do Rio Grande do Sul foi afetado da mesma forma. Aonde nós tivemos a presença dessas enxurradas, as perdas foram imensas, em muitos casos, eu diria a maioria, totais. Agora, nós temos regiões que não tiveram enxurradas, e que sim, tiveram mais dias de umidade, podem ter tido alguma perda de produtividade, mas nem se compara com as perdas que nós tivemos nesses cursos desses rios. E também nem se compara, e é importante nós dizermos isso, as perdas humanas e até mesmo as perdas materiais dentro das cidades. A região metropolitana de Porto Alegre vive mais de 4 milhões de pessoas, e nós temos bairros inteiros que estão completamente debaixo d'água, e as perdas ali são enormes, seja materiais e principalmente as perdas humanas. Sem dúvida que é sempre o mais importante. Antônio, quero te agradecer, viu, pela participação, pelas informações que você trouxe para a gente. Muito obrigada. Eu que agradeço, Renata, e aproveito aqui a grande audiência da Record News para agradecer muito o carinho, a solidariedade que o povo brasileiro está tendo com os gaúchos nesse momento. Acreditem, isso é muito importante mesmo. Temos aprendido nessas últimas semanas todo esse afeto, todo esse carinho, toda essa união que faz com que este país seja de fato um país, uma nação e um povo só. Está todo mundo de mão, e se tem uma coisa boa dessa tragédia toda, é isso, essa união que os brasileiros estão tendo. Fica aqui nossa solidariedade, nossa força sempre. Muito obrigada mais uma vez e uma ótima tarde para você.